18, versículo de número 1. Salmo 18, versículo 1, diz assim: Eu te amarei, Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Versículo 3: Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, ficarei livre dos meus inimigos. Então, quando a gente invoca o nome do Senhor, Deus afasta de nós todos os inimigos, sejam eles físicos, sejam eles espirituais, seja doença, enfermidade, qual for o problema. Quando você busca a Deus, você invoca a Deus, o Senhor afasta todos os seus inimigos. Amém? Deus amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela leitura da tua santa palavra. Fala conosco, Senhor, nesses minutos que nós vamos ouvir a tua voz. Abra o nosso entendimento, Senhor, porque nós dependemos totalmente da sua graça e da sua misericórdia. Nos abençoa, Senhor, nesta palavra, como o Senhor já abençoou através do louvor, como o Senhor abençoou desde a oração inicial. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Eu te amarei, Senhor, fortaleza minha. Aleluia. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu quero dizer esta noite que nós temos que amar o Senhor, amar a Deus, amar o Senhor Jesus, amar a Ele acima de tudo, acima de todas as coisas, amar o Senhor. E nos dias de hoje, meu irmão, não são todos que cumprem isso, porque nem todos querem amar o Senhor, nem todos querem seguir o Evangelho, nem todos querem amar a Deus, nem todos querem dedicar um tempo para buscar o Senhor, para ler a Bíblia, para orar, para ouvir a voz de Deus. E graças a Deus que nós dedicamos esses minutos. E do mesmo jeito que você está aqui, talvez um parente, um familiar seu não está, mas pela sua fé, você também está levando a bênção para eles, porque você está buscando por eles, amém? E quando nós formos orar aqui essa noite, nós também vamos orar pela sua família, para que Deus, assim como está abençoando você, também abençoe a sua família. Mas o primeiro lugar para nós recebermos a bênção é amar a Deus, é buscar a Deus, porque o texto fala no versículo 1 e no versículo 3. Versículo 1 diz: Eu te amarei, Senhor. Versículo 3: Invocarei o nome do Senhor. Eu amo a Deus, eu invoco o Senhor. Eu invoco o Senhor e continuo amando a esse Deus. Então a chave da vitória hoje é amar, é invocar. Como é que nós invocamos a Deus? Invocamos a Deus orando. Invocamos a Deus através da sua palavra, porque a palavra fala conosco, a palavra vai falar de Jesus, não vai falar de ninguém, vai falar do Senhor, e através dessa palavra Ele vai nos abençoar. Invocamos a Ele quando nós vamos aonde Ele está. E aonde Ele está? Aqui na igreja, na casa do Senhor, que você veio esta noite, talvez cansado, talvez um dia super corrido no seu local de trabalho, mas você veio buscar o Senhor. Então você está invocando e está provando também que você o ama. Segundo lugar, no Salmo 119. Como eu falei que nós vamos ficar só em Salmo, então toda a palavra nossa vai ser dentro do livro de Salmo. Salmo capítulo 119. Primeiro passo é amar a Deus, invocar a Deus. Segundo passo, Salmo 119, o versículo que nós vamos ler, embora esse salmo é o maior salmo da Bíblia, nós vamos ler apenas 2 versículos, o versículo 44 e o versículo 45. Versículo 44 do Salmo 119 diz assim: Assim observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente, e andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Versículo 44: Assim observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente, e andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. A Bíblia diz que quando nós ouvimos a palavra, quando nós observamos a palavra, observar quer dizer o que? Ver. Como é que você está vendo a palavra hoje?
está vendo através da minha pregação. Se estivesse aqui o pastor Irã pregando, seria através da pregação dele. Se fosse o pastor Jorge, seria através da pregação dele. Se fosse através do Diácono Demeval, seria através da pregação dele. Se fosse qualquer um dos irmãos ou irmãs aqui neste altar, seria através das suas pregações. Através da palavra nós estamos observando a palavra, observando o que Deus está falando conosco. Aí o versículo 45 diz: e andarei em liberdade. Por quê? Porque quando nós estamos ouvindo a palavra, esta palavra, ela entra em nossa mente, ela desce para o nosso coração e ela purifica a nossa vida. A palavra abre os nossos olhos para nós enxergarmos a verdade. Quantas coisas do passado nós pensávamos de um jeito, nós pensávamos de outro jeito, e quando nós ouvimos a mensagem, nós vimos que os nossos pensamentos eram errados. Nós víamos o mundo de um jeito, mas ao ouvir a pregação, Deus nos iluminou com a graça dele, que nós enxergamos a verdade hoje de verdade. Aleluia! Hoje nós estamos enxergando a verdadeira palavra, a verdadeira verdade. Nós tínhamos uma visão completamente diferente. Nós fazíamos o errado e achávamos que o errado era o certo. Nós conduzíamos a nossa vida de forma religiosa, de uma forma que não agradava a Deus. Mas um dia, quando você foi para a igreja, um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém usado por Deus, no altar de Deus, pregou uma palavra. E Jesus falou assim, conhecereis a verdade vos libertará. Aquela palavra veio até você naquele dia e você se libertou, a tal ponto que você entregou tua vida para Jesus, você batizou nas águas, você está recebendo uma vida nova, você tem uma vida nova, você possui uma vida nova, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo através da palavra do Senhor. Eu não estou aqui pregando religião, eu não estou aqui pregando usos e costumes, não estou dizendo que você pode usar e você pode não usar, eu só estou pregando a Bíblia, a palavra de Deus. E a palavra, meus irmãos, está sendo falada aos nossos corações, porque a Bíblia está aberta. Nós não estamos como muitos lugares aí, que só lê um versículo, fecha a Bíblia e fica falando. E às vezes dentro de uma pregação, junta 200 assuntos numa mensagem só. Não, meus irmãos, enquanto eu estiver pregando, a Bíblia estará aberta, porque o manual do que eu vou dizer, meu irmão, é na palavra. Eu tenho um esboço aqui que eu escrevi a mensagem, mas o que eu escrevi, eu extraí da Bíblia, da palavra de Deus. O meu esboço, a minha pregação do começo até o fim está baseado na sua palavra. É essa palavra que muda o nosso coração. Não é a minha palavra, não é a minha mensagem. Se eu subisse aqui no altar e começasse a falar da minha vida, talvez você não ia se alegar, talvez não, com certeza, você não ia se identificar. Por quê? Porque o altar de Deus não é para falar da vida de ninguém. O altar de Deus não é para ficar mandando indireta. O altar de Deus não é para descer o porrete nos irmãos, ficar descendo cajadada, isso está fora, meu irmão. Eu estava vendo um vídeo hoje na internet de uma pessoa, e essa pessoa não serve ao Senhor, essa pessoa não é evangélica. E essa pessoa estava dizendo que um dia ela foi para a igreja e ela começou a gostar da pregação que o pastor estava ministrando. E essa pessoa convidou alguns amigos para ir para a igreja também. E essa pessoa, no dia que convidou os amigos também para ouvir a mensagem do pastor, veio um outro pastor pregar a palavra, não aquele que ela estava acostumada a ouvir. E esse outro pastor, quando pegou o microfone e começou a pregar, ele começou a mandar indireta para os amigos daquela pessoa que convidou para a igreja. Moral da história: aquelas pessoas não se converteram nem foram mais. Por quê? Porque ficaram constrangidas pelas indiretas do altar. Irmão, o altar não é para se mandar indireta, não é para mandar recado. Para falar a verdade, Deus não manda recado para ninguém. Deus não é menino de recado. Deus fala, meus irmãos, de forma poderosa pela pregação. Eu estou aqui trazendo um recadinho de Deus. Eu estou pregando a palavra que muda a nossa
vida, a palavra que endireita os nossos caminhos. A Bíblia diz, como os irmãos aqui gostam de louvar aquele indo na igreja: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A Cassiana tem um louvor muito bonito, que ela diz: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, quer dizer, a tua palavra eu guardei, a tua palavra eu vivi, a tua palavra eu estudei, eu li, meus irmãos. A Bíblia não é um livro religioso, a Bíblia é a própria boca de Deus. Nós amamos a Deus, nós invocamos a Deus e aprendemos com Deus da palavra. Terceiro lugar, Salmo, nós lemos o 119, vamos voltar para o 116. Como eu falei, vou ficar só no Salmo hoje. 116. Esse salmo ele é tremendo, eu poderia pregar só dentro dele, porque ele é tão tremendo, mas eu só vou ler aqui do Salmo 116 apenas um versículo. É o versículo 9. Salmo 116, versículo 9. Andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Andarei perante a face do Senhor. Primeiro passo, amar a Deus e invocar a Ele. Segundo passo, ouvir a palavra. Terceiro passo para sair daqui abençoado, continuar andando no caminho do Senhor. Quantos anos você tem de igreja? Quantos anos você está na igreja? Tem pessoas com 15 anos de igreja, 20 anos de igreja, 30 anos de igreja. Eu me batizei quando eu era adolescente, quando eu tinha 15 para 16 anos que me batizei. Porém, eu vou na igreja desde pequenininho, desde quando eu tinha 5 anos de idade. Então, já estou aproximadamente uns 35 anos mais ou menos na igreja. Desde pequenininho na igreja. Tem pessoas aqui com mais tempo de igreja do que eu. Em todos esses anos, eu já passei por muitas coisas. Eu tenho certeza que você também. Momentos bons, momentos ruins. Lutas tremendas. Situações extremamente difíceis, daquelas que parece que o mundo caiu sobre a minha cabeça, mas com tudo isso que eu passei, em 35 anos, já indo para 36 anos na igreja, nunca, jamais passou no meu coração o desejo de se afastar da igreja, se afastar do caminho do Senhor, deixar o caminho do Senhor. Por que eu falei isso de anos de igreja? Porque há pessoas que começaram conosco, iniciaram a mesma fé conosco e se desviaram, se afastaram do caminho do Senhor, deixaram de servir a Jesus, de congregar, de frequentar. E quando eu falo servir a Jesus, é frequentar uma igreja. Por quê? Porque frequentar uma igreja não é ter vida religiosa. Frequentar uma igreja é assumir um compromisso com Deus e com a sua palavra. Quem instituiu a igreja, quem instituiu os ministérios, foi o próprio Deus. Jesus nunca foi contra igreja nenhuma. Ele nunca foi contra denominações. Nós vivemos numa época hoje em que o ser humano está andando para trás, em que o ser humano está totalmente contra a palavra. Dizem que não precisa de igreja, que não precisa congregar, que a igreja sou eu sou a igreja. Isso está totalmente errado, meus irmãos. Eu já li aqui várias vezes para os irmãos, os apóstolos frequentavam igrejas, foram os primeiros membros das igrejas dos apóstolos. Os apóstolos ministravam para outras pessoas e essas pessoas também frequentavam a igreja. Depois na sua casa você lê o capítulo 2 do livro de Atos. Você vê que no capítulo 2 de Atos diz a Bíblia que eles estavam todos os dias na igreja, todos os dias frequentando a igreja. Aqui na igreja que nós estamos, tem os dias de culto, não são todos os dias, mas tem os dias de culto. As portas estão abertas para qualquer pessoa que quiser entrar, será bem-vinda, bem recebida. Qualquer pessoa que quiser vir, pode sentar e ouvir a palavra. Ouvir a palavra. Porque se entrar alguém para fazer bagunça, aí também não, né? Mas se a pessoa vem, não, eu vou ouvir a palavra, eu quero ouvir a mensagem. Eu não sou crente, eu não sou nada, mas eu quero ouvir a mensagem. Será bem-vindo, será bem recebido. Ninguém vai tratar mal aqui não, vai receber muito bem. Por quê? Porque nós queremos ganhar almas, nós queremos levar vidas para Jesus.
E tudo começa pela igreja. Tudo começa em frequentar a igreja. O salmo que nós lemos aqui, no 116, no versículo de número 9, diz: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. A terra dos viventes quer dizer que o mundo. No mundo que nós estamos andando frequentando a casa do Senhor, a igreja do Senhor. Nós estamos no mundo, temos a nossa atividade diária, você tem o seu serviço, você tem os seus afazeres de casa, mas você tira um momento para buscar a Deus. Tira um momento para buscar o Senhor. Este momento é aonde? É na igreja de Deus, é na casa de Deus. É onde você está esta noite ouvindo esta palavra. É onde você entregou a Deus o seu louvor agora há pouco. É onde você ora, é onde você busca. É onde você intercede pela sua família. É onde você faz as suas campanhas. É onde você faz os seus projetos. É onde você coloca a sua determinação no altar de Deus. Por quê? Porque aqui nessa casa de oração, Deus está aqui presente. Se nós não estivéssemos aqui, se não tivesse ninguém aqui, aqui seria apenas um salão como qualquer outro. Mas quando estamos reunidos, nós somos a igreja. Mas a igreja, pessoas, têm que frequentar a igreja templo. A igreja templo é o que? Essas quatro paredes. Seja uma igreja pequena, seja uma igreja grande, seja num bairro simples, seja num bairro nobre, seja numa fazenda, seja onde for, aonde há uma igreja, ali está a bênção de Deus, ali está onde Deus fala, ali está onde Deus usa homens, mulheres. Eu louvo a Deus quando eu vejo uma igreja sendo aberta, eu fico triste quando eu vejo uma igreja sendo fechada, independente da sua denominação, porque eu sei que quando abre uma igreja, quando uma porta de Deus ela é aberta, aquele bairro vai ser abençoado, aquele bairro vai trazer Deus, aquele bairro vai trazer felicidade. Assim como tem lugares que quando a pessoa abre um local que vai trazer mal para o bairro, a igreja quando ela abre, ela não vai trazer mal nenhum, ela vai trazer bem. Por quê? Porque nós estamos trazendo Deus, estamos levando Deus para as pessoas, estamos anunciando a mensagem que salva, que cura, que liberta, que transforma. Estamos levando o nome de Jesus. Eu não estou orando no meu nome, ninguém ora no próprio nome, nós oramos no nome de Jesus, nós ministramos a bênção em nome de Jesus, nós invocamos o Senhor Jesus. Eu poderia falar aqui 50 vezes Jesus. Por quê? Porque estou falando do Senhor, do Rei, do soberano, Jesus Cristo. É a Ele que nós estamos invocando esta noite. Estamos andando na presença do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Temos que amar, invocar, ler a palavra, estudar a palavra e continuar andando no caminho do Senhor. Jamais se afastar do caminho dele. Em quarto lugar, abra sua Bíblia no Salmo 101. Nós lemos o 116, vamos voltar para o 101. Vamos ficar só em Salmo. Salmo capítulo 101. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Salmo 101, versículo 1 e versículo 2 diz assim: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Foi o que fazemos agora há pouco. Você louvou, você adorou a Deus. Versículo 2: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Aleluia. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Qual é o caminho reto? O caminho de Deus, o caminho da palavra, o caminho do Evangelho. Nesse caminho de Evangelho que nós estamos andando, temos que andar com sabedoria, com inteligência. Irmãos, uma pessoa sem sabedoria, ela fracassa. Uma pessoa sem sabedoria, ela anda para trás. Uma pessoa sem sabedoria não sabe conduzir a sua casa, não sabe conduzir a sua família, não sabe conduzir os seus negócios, não sabe ter postura em um local de trabalho. Uma pessoa sem sabedoria não sabe usar as palavras corretamente. Uma pessoa sem sabedoria, ela fala no que vem na cabeça, e às vezes fala mais besteira do que coisas úteis. Uma pessoa sem sabedoria, meus irmãos, é uma pessoa totalmente perdida.
E a Bíblia diz que nós temos que orar a Deus, buscar sabedoria de Deus. Salomão, irmãos, era um dos homens mais inteligentes de toda a Bíblia. A palavra de Deus diz que quando Deus apareceu para ele, após ele fazer um culto na igreja, pode ver que até Salomão, mesmo sendo rei, ele ia para a igreja. Quando Salomão faz um culto a Deus, a palavra do Senhor diz que ele aparece de noite a Salomão. E ele fala: Salomão, peça para mim o que você quiser. E Salomão falou: Senhor, eu quero sabedoria, eu quero inteligência, eu quero conduzir o seu povo no caminho da verdade, Senhor. Sem sabedoria eu não vou saber conduzir nem a minha vida. Eu quero sabedoria. E Deus se orgulhou do que Salomão falou. A palavra do Senhor diz que Deus falou para Salomão, como ele não pediu nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, nem nada, Deus daria para ele sabedoria. E Deus deu muito mais vitória para ele além da sua sabedoria, porque Salomão pediu aquilo que era certo. A Bíblia diz que às vezes nós oramos e oramos mal, oramos errado. Nem na oração nós sabemos usar as palavras. Até na oração nós erramos. Irmãos, toda oração que não tem agradecimento, que não tem glória a Deus, que não tem exaltação de Deus, que é apenas pedido, que é apenas um desabafo, é uma oração errada. Toda oração, meus irmãos, tem que ter o agradecimento, tem que engrandecer a Deus. Ninguém está aqui diante de religiões. Nós estamos aqui diante do Senhor. Então qualquer oração é para louvar a Deus, é para exaltar a Deus. Nós vamos pedir bênção? É claro que vamos. Ora, nós estamos aqui para pedir vitória, para pedir bênção. Você veio para pedir vitória e você veio no lugar certo, na casa de Deus. Amém. Mas não se esqueça, além de pedir, tem que agradecer. Além de pedir, tem que exaltar o Senhor. Além de pedir, tem que glorificar o Senhor, que fez o céu e a terra. E Salomão, quando ele pede sabedoria, diz a palavra de Deus que ele foi um homem inteligente, foi um homem sábio. Eu não vou falar das atitudes erradas que Salomão teve, eu não vou falar da conduta errada que ele conduziu, porque meu foco não é falar isso. Salomão errou? É claro que errou. Sabe por que Salomão errou? Porque ele não era perfeito. Salomão errou porque, por mais que o ser humano tenha sabedoria, ele pode errar, ele pode às vezes falhar. Por quê? Porque nós somos sujeitos a erros e falhas. Se você é uma pessoa sábia e você erra, qual é o passo da sabedoria diante de um erro? Arrependimento. Você é uma pessoa de Deus e você errou, você pecou, você falhou. O que você faz? Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus. Tem pessoas que quando peca, quando erra, não tem sabedoria para se arrepender. Quando Jesus foi preso, todos os discípulos traíram Jesus, todos eles. A gente só costuma bailar o Judas. Nós costumamos bailar o Judas. Como diz aí, até tinha aquela comemoração no passado, né? As pessoas malhavam o Judas. Mas foi todo mundo que traiu Jesus, todo mundo errou. Todos os discípulos, os 12 falharam, pisaram na bola com Jesus. Mas dos 12, 11 se arrependeram. O próprio Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Mas a Bíblia diz que após ele pecar 3 vezes contra o Senhor, ele chora, ele se arrepende, ele pede perdão. A tal ponto que vai passar algum tempo, Pedro foi um dos homens mais usados na Bíblia, que apenas com uma pregação dele, 3.000 pessoas se convertem a Jesus, que vai dizer também no próprio livro de Atos, no capítulo 2. Era um homem poderoso, usado nas mãos de Deus, porque diante de uma falha se arrependeu. Judas não teve sabedoria nenhuma. Judas, ele errou, sabe o que ele fez? Teve remorso. Ele jogou a culpa sobre ele mesmo. Irmãos, a Bíblia diz, 1 João, no capítulo de número 2, versículo 1: meus filhinhos, não pequeis, não erre. Mas se você pecar, se você errar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelo nosso pecado, ou seja, Ele é quem se sacrificou pelo nosso pecado. Se você errar e falhar, peça perdão. Jesus não vai lhe condenar, Jesus não vai
censurar você. Ele te ama demais, Ele te ajuda demais, mas Ele também te perdoa demais. Sabe por quê? Porque o sangue dele cobre o seu pecado, cobre o seu erro, cobre a sua falha, e o sangue dele nos cobre esta noite, e nós sairemos daqui brancos, aleluia, como a neve, como diz a Bíblia no livro de Isaías, aleluia. Ele vai nesta noite, aleluia, perdoar os pecados. Por isso nós temos que entender que nós temos que andar sempre no caminho do Senhor. Portar-me-ei com inteligência. Quando virás a mim, andarei em minha casa com o coração sincero. Não é sinceridade de falar tudo o que pensa. Quando você fala tudo o que você pensa, você magoa as pessoas. Na hora da raiva, irmãos, não fale o que você pensa. Não fale o que vem na sua cabeça. Mas tenha sabedoria até para usar as palavras na hora certa. Em quinto lugar, abra sua Bíblia no Salmo 112. Nós estamos no 101, vamos até o 112, que é o último versículo que eu leio esta noite, para nós orarmos ao Senhor. Salmo 112. Glória a Deus. Só recapitulando para os irmãos, quais são os passos para a vitória esta noite? Amar a Deus, ouvir a palavra de Deus, andar na presença de Deus, ter sabedoria de Deus, e em último lugar, Salmo 112, versículo 1 até o versículo 3. Salmo 112, versículo 1, 2 e 3. Diz assim a palavra: louvai ao Senhor, bem-aventurado, quer dizer, feliz, o homem, mulher, jovem, criança, que temem ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Os mandamentos não é 10 mandamentos não, isso ainda é do ano passado. Os mandamentos é a Bíblia, toda a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, a pregação do Evangelho. Tem grande prazer, quer dizer, se alegra em obedecer a Bíblia. Versículo 2: a sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. A Bíblia diz que quando você obedece a Deus, a sua família é abençoada pela sua fé. Aleluia. Versículo 3: prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Vamos meditar novamente no versículo 1, 2 e 3. Preste atenção na leitura da sua Bíblia. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada, prosperidade e riqueza haverá na tua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Quando você ama a Deus, quando você ouve a palavra de Deus, quando você anda nos caminhos de Deus, quando você tem a sua vida em sabedoria na palavra de Deus, meu irmão, não tenha dúvida nenhuma, você e a sua família será abençoada em nome de Jesus. Aleluia, é a palavra que está falando isso, não sou eu. A sua semente, qual é a semente? A descendência, a família, os filhos, será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Aleluia, a geração daqueles que andam na presença de Deus é abençoada. Seu marido é abençoado, sua esposa é abençoada, seus filhos são abençoados, toda a sua casa é abençoada, o seu avô, a sua avó, o seu tio, a sua tia, a sua família que você coloca em oração nesta noite é abençoada para a glória do nosso Deus. Aleluia, louvado seja Ele. Prosperidade, versículo 3: prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Sabe o que quer dizer isso? Hoje Deus está abençoando a nossa família pela nossa fé. Amanhã, pela nossa fé, nossa família continuará abençoada. Depois de amanhã, continuará abençoada. Enquanto nós ficarmos firmes na casa do Senhor, sempre se esforçando na casa de Deus, Deus abençoa sempre a nossa família. Eu costumo dizer o seguinte, já falei isso aqui várias vezes na igreja: esse salão, ou qualquer salão de igreja, ou até na sua casa onde você mora,
seja um sobrado, seja uma casa de um andar mesmo. Tem colunas que sustentam as paredes da igreja. Essa igreja era um quadrado, em cada canto tem uma coluna. A coluna é para segurar, para manter o prédio de pé. Irmãos, nós somos colunas de Deus em nossa família. Aleluia. Nós estamos sustentando a nossa casa. Aleluia. O inimigo quer lançar dardos inflamados para destruir nossa família. O adversário nas nossas almas está tramando sempre contra a nossa casa. Mas nós estamos em oração. Diabo, você não vai possuir ninguém da minha família. Demônio, sai dessa pessoa, sai deste filho, sai desta filha, deste marido, dessa esposa. Você está orando e intercedendo pela sua família. É uma guerra espiritual. Mas nessa guerra espiritual você não perde, você ganha. Porque quem está contigo para te ajudar e te dar vitória é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Então colocar sua casa em oração, sua família em oração, coloque no nome de Jesus, porque neste nome você e a sua família é abençoada e vitoriosa para a glória dele. Aleluia, aleluia. Glória seja ao Senhor. Finaliza a minha palavra dizendo: para você ser abençoado é amar a Deus, é ouvir a palavra de Deus, é continuar andando nos caminhos do Senhor, aleluia, é buscando sabedoria, aleluia, e é sabendo que a nossa família é abençoada pelo Senhor, pela nossa fé. Quanto mais você buscar, mais você e a sua casa será abençoada, em nome de Jesus, amém?